E você precisa saber o cálculo estrutural ali por metro quadrado, quanto tem a capacidade de solo do porto. Você não sabe. A gente tem os práticos, né? A gente sempre tem que estar ali no meio, entendendo o que mudou, o que tem determinadas regiões no Brasil, portos, que o somatório de arqueação é rebocador e balsa. Oi, pessoal, mais um episódio do Importando com Lu, canal que você sabe tudo sobre importação. Eu sou Luciana Louro, despachante aduaneira há mais de 20 anos e trago especialistas de Comex aqui para você. Então aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber todas as novidades de vídeo que a gente posta, e são vídeos semanais com vários players do Comex te ensinando importação, tanto para quem está começando agora quanto para quem já está no ramo há muito tempo. E todos os assuntos são super organizados, divididos na playlist aqui no YouTube. É só você entrar e ver qual o assunto que você quer. Importação marítima, separada de aérea, separada de carga projeto. Então, se inscreva e aproveita e deixa seu like aí, já que você é super fã do nosso conteúdo. Hoje eu estou aqui com a Gerciane Cáfaro, especialista de Comex, há mais de 20 anos também, né, Gerciane? Exatamente. Eu vou ler aqui para vocês a mini bio da Gerciane, para vocês terem uma noção do conhecimento dela de Comex. A Gerciane Cáfaro está há mais de 30 anos na área de Comex. É especialista em construção naval e hoje atua como diretora de projetos offshore da Seacoast, empresa focada em cabotagem para balsa, transporte de carga pesada, que a gente chama de heavy transport, carga projeto e projetos offshore. Ela é apaixonadíssima porque ela faz. Isso vocês vão ver, se vocês tiverem a oportunidade de ficar aqui no canal até o final, vocês vão ver o quanto ela sabe e o quanto ela ama. Ela é formada, tem bacharel em Relações Internacionais, com ampla experiência na área. Ela, desde os 18 anos, ganhou o mundo, foi para Bangladesh, foi para a China, foi para vários países, Índia também, e inclusive ela foi a primeira mulher brasileira a ingressar em Dhaka, em Bangladesh. Então, desde muito nova, a Gerciane busca oportunidade de negócio, é empreendedora, está nesse mundo de Comex e já passou por várias empresas diferentes. Então, assim, o conhecimento dela é fantástico. Então, Gerciane, super bem-vinda ao canal Importando com Lu. Adoro ter você aqui, e já conversamos lá nos bastidores que vai ser a primeira de muitas. Dado o seu conhecimento, não dá para parar nesse podcast aqui, né? Depois a gente vai, com outros títulos e outros assuntos, te entrevistar de novo. Isso aí já está até fechado. Eu nem deixei para convidar no final, porque já é compromisso. Lu, eu agradeço muito, né? Fico feliz aí em ter recebido esse convite, não só pelo conhecimento adquirido, porque a gente vai chegando a uma certa idade, não tem nem como não adquirir experiência, né, vivência, mas é muito pela representatividade das mulheres, né, da nossa força na área de atuação. Então, assim, o comércio exterior, ele é fomentado por grandes mulheres, você é uma delas. Obrigada. E eu sou muito feliz de ter grandes amigos nessa área, em sua maioria mulheres, e hoje sim, estou aqui, né, representando a minha bandeira Seacoast Shipping, uma empresa focada aí no atendimento de cabotagem, de carga projeto via balsa, e quero poder corroborar com você, com seu canal, e tenho certeza que terá muita adesão aí, porque as pessoas têm curiosidade, né? Sim, é um mundo muito escondido ainda, o Comex, é muito escondido. E a gente é de uma época que não tinha homem, quer dizer, não tinha mulher. Sim, no Comex, exatamente, né? A gente ia para o porto, às vezes era só a gente rodeada, e hoje o universo feminino começou a aparecer, as mulheres foram para as faculdades, para as pós, se formaram, gostam de estudar. Exato, então, e a gente acaba sendo uma também modificação muito grande. E a gente virou também, eu como experiência, eu tive assim, eu fui inspiração para várias
várias meninas, né, que passaram aí a minha adolescência, que me conheceram, então, assim, hoje eu fico muito feliz. Tenho irmã, sobrinha, então todo mundo seguindo ali a linha do Comex, operações offshore, e assim, eu levanto muito a bandeira do comércio exterior, foi a minha segunda faculdade, mas é um mundo de oportunidades, né, se você pensar assim, eu já trabalhei com construção naval, então quando você constrói um rebocador, cada componente ali, a gente está falando de 3.000 componentes, todos eles têm um fornecedor, tem um processo de importação, tem uma ADI, tem um registro. Então, assim, você vive um mundo de complexidade delicioso e que a gente conhece bem, uma cachaça diária que acaba fazendo parte de quem somos, né? Então, isso é fato. É verdade. Eu sei o quanto você é amante do que você faz. Muito mesmo. E grata, né? A grandes pessoas. É a cachaça espumante, né? Que seria Nossa mais espumante. A sua praia, é a minha, exato, né? exato. É uma cachaça espumante. E aí eu preparei, Gerciane, algumas perguntinhas aqui como leiga na questão de balsa. Eu sei muito pouco sobre a operação com balsa. Quando eu quando eu trabalho no Comex ainda, né? Mas operacionalmente falando, estava mais voltado para carregar granel. Certo. Do que para carga projeto e offshore, que é mais a sua praia. Então, a gente vai falar do que é a sua praia aí, do seu dia a dia, tá? Sim. E eu preparei aqui algumas perguntas para você. E a primeira delas seria para você definir para a gente exatamente o que é a cabotagem nesse mundo do Comex. Sim, a cabotagem, né, por definição, ela é a conexão de portos nacionais, né? Então, é a conexão de um porto Rio, Santos, né? É uma cabotagem, ela está dentro do território brasileiro, né? De costa, dentro da costa, então é de porto a porto. Isso é a definição de cabotagem. Entretanto, a cabotagem, ela é um mundo a ser navegado, ela é um mar de opções. Então, hoje, a cabotagem ela é considerada um viés extremamente viabilidade técnica precisa para uma operação de multimodalidade. Então, se você traz uma carga para determinado porto através de um navio, você precisa conectar a sua carga a um destino final e, às vezes, ela, ter uma dimensão over dimension, como a gente chama, ela não ser containerizada, que cabe dentro do container, a gente conecta o outro porto através de balsa. Então, a gente atraca a balsa a contrabordo do navio e a gente faz a operação ship to barge, que a gente chama, né? As pessoas ouvem muito essa sentença, né? Ship to barge. Então, o próprio guindaste do navio joga a carga para a balsa, para o convés da balsa, e a gente faz todos os trâmites necessários para ela ir zarpa o comboio para o porto de destino. Isso, Lu, quando a carga ela não tem uma viabilidade rodoviária, né? Porque muita carga, hoje as cargas mais comuns, né, que a gente fala assim, carga containerizada, são as cargas que elas utilizam a medida padrão, que é o container de 20 pés, de 40, que é o ISO. Quando a gente fala em carga projeto, você comentou aí muito bem no início, heavy transport, carga projeto, breakbulk, né? São cargas superdimensionadas. Então, ou ela tem uma dimensão assimétrica, é uma carga, às vezes você vai carregar um riser, equipamento que tem ele tem um comprimento absurdo, né? Porque é um equipamento offshore. Então, assim, ele não cabe no container, ele não pode passar na rodovia. Então, ele vai via balsa, carga projeto. Ainda tem isso, né? Que é o que você está falando, ele não tem como ir de caminhão. Isso, a rodovia... Não dá altura, ele bateria, né? Exato, nas você passarelas. que tem esse dia a dia de comércio exterior, que contrata transportadores, você sabe que, por exemplo, o estado do Rio é um estado que tem uma limitação 4,62 em alguns lugares. Então, a carga não passa, porque ainda tem o chassi do caminhão, né? E aí ela realmente não tem viabilidade rodoviária, então a balsa é uma opção. Então, quando a gente fala de cabotagem, a gente tem a cabotagem oceânica, né? E tem a cabotagem fluvial. A cabotagem fluvial, ela navega hidrovia. Uma balsa fluvial, ela é diferente de uma balsa oceânica, porque a balsa fluvial, ela é preparada para navegar por hidrovia. Ela não tem característica de enfrentar a condição marítima de um mar, ondas, né? Exato. Então, a balsa oceânica, ela começa por uma engenharia, né? Ela é uma balsa, ela é desenhada por um engenheiro naval, né? Ela é toda certificada, classificada pelos órgãos competentes, inclusive a autoridade marítima,
para ela poder enfrentar a condição de mar. Que seria a Marinha mesmo, Marinha do Isso, a Brasil? Autoridade Marítima Soberana no Brasil é a Marinha do Brasil. e tem seus credenciados, né, Agentes, como que se fosse. fazem não só a certificação e tal, mas a gente tem as classificadoras, que todas elas são submetidas à Marinha, que é Empresas homologadas, digamos assim, que está lá no site. Exato, elas precisam de todo um requisito para serem homologadas pela Marinha. Gersiane, uma dúvida que fica muito latente para o importador, que eu queria que você explicasse, é exatamente a diferença de carga projeto para carga offshore, porque elas meio que se misturam, né? A gente separa isso na hora de prestar o serviço, né? Quem faz carga projeto, o outro faz offshore, mas qual seria a sua explicação para essa diferenciação, assim, bem tranquila? Sim, a carga projeto, como um todo, ela faz parte de uma cadeia, né, que ela vai complementar algum equipamento em construção, né? Então, ela pode ser um submarino que está sendo construído, então eles dividem, né, as seções, então está sendo fabricado nas metalúrgicas. Então, às vezes, você encontra um equipamento que ele tem 3, 4 fabricantes ao mesmo tempo. E aí você tem um local único de edificação. A edificação é o local onde eles concentram os guindastes, né, os equipamentos necessários para erguer a peça, içar, né, complementar, enfim. Então, assim, a carga projeto, ela tem uma singularidade muito grande, porque ela pode ser qualquer tipo de carga projeto. Você pode estar criando sua fábrica, e aí você precisa importar uma ponte rolante. É uma carga projeto. Normalmente é coisa grande, né? Coisa grande. Como o nome já diz, englobe um projeto de uma planta. Exatamente isso. Assim, o container, ele é um sistema padronizado. Quando você importa um container, eu tenho 2 containers para trazer da China. Toda a logística já foi calculada em razão do sistema padrão, que é o container. Então, a forma de descarga, a forma de você receber. Os armazéns que vão. Isso, a paletização. Então, já é toda uma logística estruturada. Quando você fala de uma carga projeto, ela é um elemento que precisa ser estudado. Então, tem um time de engenharia. Exato. Cada projeto é diferente do outro. Antes de você comprar, por exemplo, um barco, você está aqui no Rio de Janeiro. Você quer comprar um barco na Itália. Né, os melhores estaleiros de iate, né, tirando ali, o Brasil também tem a indústria NACE, que é uma indústria realmente de reverência hoje nacional para a construção de iate e acabamento, mas os iates italianos são considerados os melhores do mundo. Então, quando você, Lu, quer importar um iate, né, você pode optar por ele vir num navio de carga geral. Ele é uma carga projeto, né, porque quando você pensa em carga projeto, antes entrou a engenharia. O time de engenharia, você vai contratar um engenheiro para desenhar o plano de estivagem, o plano de amarração, o plano de içamento. Então, carga projeto e engenharia andam juntos. Então, o que vai diferenciar uma carga projeto da carga offshore, como você falou, é basicamente a destinação. Se ela for offshore, normalmente offshore subentende-se que são cargas destinadas aos projetos offshore em andamento, né, os projetos de exploração. Então, hoje a gente tem grandes, né, multinacionais no Brasil, até mesmo Petrobras, né, a nossa fomentadora hoje de uma multipluralidade enorme, né? A gente sabe do potencial que tem a Petrobras, né, a pujança dela. A gente entende que todas as cargas que vierem para fomentar essa cadeia logística é offshore, né? Então, a gente tem N empresas que atuam para a Petrobras. E as cargas projetos vindas em sistemas de repetro, né? Tem hoje, graças a Deus, a Receita, ela muito bem elaborou regimes especiais que possam contribuir, né, com o andamento e evolução dessa cadeia. Então, essas cargas são chamadas de cargas projetos offshore, né? Carga offshore. Não deixa de ser carga projeto. Não deixa de ser carga projeto, mas ela no offshore por conta da destinação. Isso, destinação. Normalmente oriundo de repetro, né? De admissão temporária. Exato, admissão temporária. Então, elas entram nessa classificação uma aí. subclassificação, digamos assim, dentro do guarda-chuva, que é a carga projeto. Exato. Né? Tá. E por que o container não precisa nunca de balsa? Ou em algum momento ele vai precisar de uma balsa?
Então, o Por causa container... desse superdimensionamento, ou já existia algum cliente que te contactou e você teve que pegar no container alguma coisa? O que acontece? O container, a gente tem empresas de cabotagem, né, de longo curso, que são empresas como a Aliança, a Norcoast, Login, são empresas de cabotagem de longo curso. A cabotagem via balsa não é longo curso, é uma cabotagem por balsa, reboque marítimo oceânico. Então, assim, a empresa de cabotagem de longo curso já é um navio containeiro específico para fazer cabotagem entre os portos nacionais de container. Entende? Conseguiu pegar a O que você está diferença? dizendo é mais ou menos assim: quem traz no container, no ISO, no 20, no de 40, o navio já tem um destino de um porto para atracar. Então, ele não teria que fazer nada via balsa. Ele não precisa, porque a logística dele já está montada Sim, a gente... com atracação no porto que tem calado para ele atracar. E já tem um Isso. navio de linha de algum desses armadores que vai fazer sempre aquele trajeto e, em tese, não teria necessidade. Exatamente. Mas gente pode tem acontecer um acidente que o navio fica encalhado Oh, meu Deus. e aí seria uma exceção, né? Sim, de ter que acontece usar. assim, a balsa, a aplicação da balsa é justamente você utilizar a área de convés dela, que é uma área, né, é uma chata, né? Ela é como se fosse um retângulo, então ela tem uma capacidade de carga alta e você utiliza para você transportar peças enormes, né? Superdimensionadas e Superdimensionadas. pesadíssimas. Então, assim, o container, ele não, a conta não fecha, porque a operação não é cara. Caríssima, né? Então, assim, um container não vai fechar a operação. E mesmo assim, tendo companhias de navegação de cabotagem, que você traz uma carga num navio lá de fora, né? Chegou lá numa MSC, atracou no porto, desceu o container. A sua carga vai para São Luís do Maranhão. Esse navio não fazia a rota São Luís do Maranhão. Mas Aí tem vai uma usar. empresa de cabotagem que faz longo curso. Então, vai fazer a janela operacional, vai transferir o container lá para o outro navio e ele vai fazer a cabotagem. Entende? Aí justifica. Mas ele só faz isso. E ele Isso. já lota a balsa dele para fazer esse Ele tipo não de é serviço. via balsa, é via navio, o container. Né? Não, o container é via navio, Sim. mas quando passa para o longo curso que você está falando. O longo curso, assim, a cabotagem, ela tem o longo curso, cabotagem de longo curso. São empresas sim, de você tá falando que não cabotagem é de longo viagem curso. internacional do Não, navio, eu digo são assim, os navios mesmo. Exato, são conexões. Tipo você login, tem os navios os de fora, navios, que atendem determinados portos, Sim. e aí a sua carga são para outros portos. Sim. Aí você fecha a janela operacional, Sim. né, do navio de fora, da importação, com o navio da cabotagem. Sim. Porque até acontece, Lu, às vezes, a balsa, ela pode carregar o que você quiser, né? Você, EBN, Empresa Brasileira de Navegação, você pode levar container. Só que a empresa de navegação de cabotagem, de longo curso, ela pode te bloquear. São juntando quais? É TAC. a Login, a Aliança que você falou? Login, qual é a Aliança, terceira? Norcoast. Norcoast. Os que a gente esqueceu vão ficar chateados, Não, né? esse Mas tem relaxa. algumas que... Depois a gente bota na descrição do vídeo. Não precisa ficar Sim, chateada. exato. As principais, né? Aliança, Login, a Norcoast. Então, assim, quando acontece eventualmente houve uma fatalidade, até acontece, né? Por exemplo, a gente tem operações muito parque eólico, lá para a região norte do país. Aí tem blade, tem nacelle, tem torre. E aí acontece, das vezes, você ter que trazer alguma coisa de container. Mas você circulariza junto à ANTAC para ver se o armador de cabotagem de longo curso não vai te bloquear. Porque ele pode fazer isso. Ah, é? Porque a balsa ela é designada, destinada para atender a carga projeto. Pode te bloquear? Como isso funciona? Isso é tudo viés político, né? Via ANTAC, né? Há jurisprudência para isso, né? Porque cada um anda ali no seu caminho. Para um não entrar no mercado de outro. Exatamente. Então tem uma região para atuar. Isso. Então, assim, o Brasil, ele é muito bem... as leis são muito bem redidas e fica claro para todos como que o negócio pode ser tocado assim com legitimidade e principalmente lisura, né? Sim. Então, assim, o meu core business é carga projeto. Eu não posso carregar container em balsa, a menos que tenha uma situação assim, excepcional, né? E aí, através de um ofício, eu informe a ANTAC que naquela condição eu estou apta a transportar o container. Entendi.
E o que que seria nessa realidade? Você pode explicar um pouco para a gente o que que é a multimodalidade? Seria essa do navio Uhum. internacional de bandeira estrangeira já estar com a carga e você ir lá buscar com a balsa, isso já configura uma multimodalidade? A multimodalidade, a gente entende que é a junção de vários modais de transporte, né? Uhum. Então, assim, muito indo nessa linha, né? E fazendo aí o bom entendedor, né? Porque às vezes as pessoas, por não estarem no mercado, têm uma certa dificuldade de compreender. Porque a multimodalidade é você complementar os modais para fazer uma logística door to door. Então, às vezes, você tem uma carga com origem, vamos colocar aí, sei lá, China mesmo, né? Que é um mercado dominante. Então, você tem o inland, né, o transporte terrestre, do ponto de Da fabricação até o fábrica até o porto. porto. Aí o porto vai ter o navio, aí o navio que levou até o outro porto. Aí chegou no porto, aí você precisa conectar ao destino final. Ah, rodoviário não é viável, então é via balsa, que é um outro modal. É marítimo, mas é um outro modal de transporte. Então, a multimodalidade é justamente isso, é você integrar Ter mais de o um já é. máximo de modais possíveis para você ter uma viabilidade técnica, né, execuível e que performe bem a operação. Então, às vezes tem cargas, por exemplo, grão, você pode mandar de trem, né? A gente tem aqui, não tem uma linha tão extensa como deveria, mas a Uhum. gente faz muita conexão ainda, né, de minério, por Minério exemplo, tem. É. via rota ferroviária. Mas é a junção desses modais, a gente subentende que é a multimodalidade. E hoje o Brasil, ele cada vez mais vem desbravando a multimodalidade como, assim, um fator imprescindível para as operações de importação. Hum. Importação e exportação, né? Sim, sim. Agora você entende que poderia funcionar melhor? Quais os tipos de gargalo que o Brasil ainda tem nessa questão da multimodalidade para funcionar? A gente sabe que estrada, roubo Uhum. de carga, pedágio Sim, caro, buraco, né? Isso tudo é problema. Mas nesse exatamente. mundo aí da balsa, você vê alguma coisa que poderia ser melhorada na infraestrutura? Enfim, sempre, para melhorar, sempre tem espaço, né? Tem Sempre. onde e tal. Então, assim, na carga projeto, né, na balsa, a gente trabalha com uma janela operacional muito bem definida, porque por trás da gente apresentar a proposta para o cliente, né, a sua balsa, em posição, o terminal, antes a gente apresentou os planos, né? Então, o storage, o plano de sea fastening, que nada Esse mais é do stowage que é o es carregamento, storage plan é o plano de plano estivagem, de né, como vocês estivagem. chamam. Então, a engenharia já estudou os elementos, né, para descerem na balsa exatamente nos pontos de maior concentração de estrutura, o ponto a gente chama de pé de carneiro, né, onde a balsa ela leva um reforço estrutural, que é justamente os pontos que a gente sabe que tem maior nível de aceitação de recebimento de carga. Então, toda a complexidade necessária, né, foi estudado antes. Então, a gente faz o stowage, faz o plano de piação, que é o Sea Fastening Plan, a gente faz todo o plano de reboque, dimensiona o rebocador que vai fazer o reboque, porque a balsa, em sua maioria, ela não é propulsada, ela é sempre rebocada. Então, assim, você dimensiona a operação, valida e apresenta o cliente, né? Proposta e planos. Então, ali você já traçou todo o cenário operacional e fechou junto ao terminal também a janela de atendimento. Então, com isso, você tem o sistema de içamento, né? Você muitas das vezes faz a interface com o armador, que é o dono do navio, porque é ele que vai fazer a descarga para bordo. Então, assim, tem várias interfaces necessárias para a gente chegar no resultado esperado. Então depende de muitos e tem muitos Exato. gargalos nesse Então, caso hoje de no gargalo. Brasil, por exemplo, quando a gente muda o porto vai chamar, mudou a escala, vai chamar um outro porto primeiro. Então, essas oscilações, Significa que o né? navio não vai para o porto que você tinha montado a sua logística e ele Isso, vai atracar em outro. Então, o tempo que exatamente. você estava esperando ele chegar já não vai ser mais Isso, tarde. exato. Aí isso é custo, Isso é né? custo porque estava todo Representa mundo custo. preparado para. E Exato. agora vai E ter a que balsa, esperar. quando você fecha a janela, ela já começa o orímetro, né? O que é Ela isso? começa a contar. Ela tem o hire, que é a diária. É o valor do comboio à disposição.
Então, não importa, sua carga E vai quem atrasar. paga por isso, se não é culpa do importador? Porque não Então, é, mas né? é o contratante, O contratante né? que assume esse tipo de Exato, problema. é o responsável pela operação, ele assume. Então, normalmente, o custo é o importador que está arcando com tudo, então o custo é dele. Então, assim, por isso que a logística, você sempre tem que estudar vários cenários, né? Detalhadamente, para você saber o melhor caminho a seguir. Mas isso é uma questão, assim, que é recorrente, às vezes também, mas contra isso a gente não tem o que fazer, deu mau tempo, né? A gente traça a condição meteorológica em todas as operações, isso é mandatório. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente vai ter um mau tempo daqui a 7 dias. Então, a gente avisa o cliente, ó, a gente, para não onerar a operação, né, você vai ter que ficar no stand-by esses dias, o custo é alto, então vamos colocar a janela operacional para a próxima data, né, posterior a essa condição climática. Entendeu? Também tem pontos porque nesse caso tem marés também, né? Isso, a condição meteorológica, mar, não mais de rios, exato. Né? A gente sempre faz, traça o cenário dos 15 dias, né? A priori e a posteriori da operação. E nesse cenário você considera as correntes marinhas, oscilação de tempo, a tábua de maré, que é um elemento fundamental para a gente estudar qualquer logística por balsa. Não só por balsa, né? Qualquer operação marítima, a tábua de maré ela é mandatória, né, na operação. Então, você sabe a hora que a maré vai nivelar ali, cais balsa, né? Você tem que ter um nivelamento, você passar a carga para a balsa, se a carga estiver no terminal, entendeu? Quando é ship to barge, o navio está no navio, o guindaste do navio pega a carga e bota na balsa. Quando ela está no cais, na retroárea, aí você tem que passar a carga do cais para a balsa. Então, tem que nivelar balsa a cais. Tem que estar no mesmo nível, Imagino. Né? E aí, com a oscilação de maré, ou ela sobe muito ou ela desce. Então, você tem que trabalhar. Às vezes, a gente trabalha plano de lastro para compensar a balsa e ela conseguir alinhar. Mas, assim, tipo, vai ser amanhã, 7h45. A operação tem que ser naquele horário. E como logística... Já bagunçou tudo. Exato. Logística e imprevistos, né? Eles estão associadamente ali... com frequência acontece, a gente tenta sempre passar para o cliente com muita transparência as previsibilidades que ele pode esperar. Então, é importante, a gente acompanha isso. Sim. E informa, né? Ó, tem vários cenários ali de problemas que podem dar também, você isso. Mas, normalmente, as empresas que utilizam, né, fazem muita importação de carga a projeto, eles já estão... calejados, já conhecem bem o procedimento, né? Já não se espantam. Já não se espantam. E aquilo é mar, cara. O mar virou transatlântico. A gente vê que o pessoal está passeando, de repente vira, né? E acontece o caos, né? Então é comum. E carga não é diferente. Exatamente. Tem algum que não conseguiu resolver, porque uma coisa é ter custo, outra coisa é não conseguir resolver. Teve algum que você lembra de não ter conseguido resolver de jeito nenhum? Sim, ó, a segurança é um quesito inegociável, né? Então, assim, o cliente que realmente se preocupa com a carga, né, o bem, o ativo, as pessoas, ele sempre vai entender. Então, ele já por premissa, ele entender que aquilo é válido, né? Os valores dele, né? Exato. Mas tem empresas que não... Tá mau tempo, mas vamos forçar assim mesmo. Então, a gente prefere não... Declinar, exatamente. Né? Se você vê que a operação, não dá para sair. É risco. Até a gente faz, né? A gente sempre coloca os pontos de arriba. Todo plano de reboque, você tem que indicar o plano de arriba, que é o ponto seguro próximo ao porto de atracação. Né? Então, a Marinha, ela pede isso. É como se fosse uma rota de fuga, para você se abrigar, né? E normalmente, você coloca, você não quer usar isso. Né? Não é porque você indicou ali no plano de reboque, né? A gente vai arribar naquele lugar, naquela coordenada. Mas você não obrigatoriamente vai ter que fazer aquilo. Então, a gente prefere sair em segurança, sabendo que tem uma condição meteorológica favorável, conhecendo a maré. Então, assim, hoje em dia, os grandes mestres de superintendentes de manobra, como a gente chama, eles já conhecem o mar, já sabem quando dá, quando não insistir. Então, é muito sobre isso. E hoje em dia, a gente tem diversos softwares que eles conseguem traçar perfeitamente o cenário, né, marítimo e já dá o alerta para você. Então,
é muito interessante. Então, assim, as operações, elas são extremamente seguras. O que não é seguro é quando o homem age forçando, né, cedendo uma pressão, exatamente. Querendo forçar a natureza. Mas quem já está antigo no mercado é só na segurança. Isso, já não faz e nem trabalha com quem queira fazer, né? Exatamente. Gerciane, como que fica a questão da contratação? O cliente quer fazer o projeto. Quanto tempo mínimo você precisa para fazer acontecer? Imagino que você também fique meio... te entrega tudo morrendo de pressa, que nem com despachante aduaneiro, com câmbio. Todo mundo no que vem apagar aqui das luzes. Todo né? mundo diz que quando chega na gente estão sempre morrendo de pressa. Como que é no seu caso? Como que o cliente procura? Sim, como que é essa geração de... O melhor dos cenários sempre é o cliente que consegue ter uma previsibilidade. Então, ele sabe que vai ter uma operação relevante para o ano que vem, e esse ano ele já está fazendo um estudo, né, voltado para o atendimento dessa carga que vai ser embarcada lá no ano que vem. Então, ele trabalha aí com 90 dias de antecedência. Esse é um ótimo cenário, que a gente consegue sempre trazer a melhor solução logística para ele. Legal. Logística no sentido de eu encontrar a melhor viabilidade técnica, a melhor rota, a balsa que melhor se adeque ao tipo de carga que ele tem para transportar. A gente consegue trabalhar até mesmo em relação aos custos portuários, porque quando você faz uma cabotagem por balsa, você tem custo de atracação, né? Uma série de outros pontos que também fazem parte da composição do custo. Então, quanto antes, melhor. Essa é a resposta que você já tinha dado. Só que, assim, o mercado é mercado. Eu, né, sou diretora de projetos comercial da Seacoast, então, assim, às vezes o cliente está com uma dor de dente, a gente ama isso, né? A gente quer logo levar o remédio para ele. Então, às vezes aconteceu o cliente, por exemplo, de ter no ano novo todas as balsas atendendo os fogos, porque elas atendem os fogos, né? Então o mercado fica sem balsa. E o cliente tem, eu tenho uma bobina para levar lá para o Açu. Me ajuda. E aí você se vira nos 30. Vai, mapeia, você conhece balsa de todos os lugares do Brasil, oceânica, fluvial, e você sabe, né? Você tem parceiros. Porque, assim, o bom de envelhecer é que ao longo da sua carreira você cria relações, envelhecer parceiros. Não, fica antiga. Old school, né? Antiguidade tem valor. Tem valor, exatamente. Nós somos clássicos. Somos clássicos. Então, a gente acaba tendo um contatinho que salva. Não, tem uma balsa, amiga, pode pegar lá. Então, assim, a gente gosta disso também, porque desafios, exatamente, e demonstra ao cliente a sua gana de atendê-lo, de resolver. Exatamente. Então, isso aí tem uns 2 anos que aconteceu, e assim, no final fiquei feliz que o cliente falou, pô, ela me salvou. Então, assim, isso é muito bacana a gente poder falar. Mas, claro, com um cenário de tranquilidade, um mar de almirante, quem não quer trabalhar, né, num cenário calmo, você já está sabendo, já mapeou todos os pontos que realmente poderiam trazer algum tipo de dificuldade, de gargalo. Então, o ideal aí é com uns 3 meses. 3 meses está ótimo. 3 meses está ótimo. Nessa operação por balsa na importação, toda essa logística que acontece no mar, como que fica a questão da sustentabilidade? Existem regras rígidas no Brasil para isso? É tranquilo? Todo mundo cumpre? A gente ainda tem que avançar? A gente imita quem? O que você pode falar sobre isso? Qual país que a gente costuma imitar nessa seara? Então, eu não sei se você teve ainda a satisfação ou curiosidade de conhecer, a gente tem o programa BR do Mar, né, que é um programa do governo exatamente voltado para a sustentabilidade e muito fomentando a cabotagem no Brasil. Então, a gente aí com 8.500 quilômetros de costa. Uau. A gente tem muito ainda a desenvolver em energias limpas, renováveis, que possam agregar aí a nossa costa, né? Então, hoje a balsa, ela é extremamente sustentável, né? Além de não ser propulsada, você não tem emissão de CO2. Então, assim, eles conseguem fazer o menor índice de acidente, não gera congestionamento. Então, assim, tudo que o rodoviário
traz, né, de transtorno em relação à emissão de CO2, congestionamento, acidente, Furtos, furtos, exatamente, que eu para acho que não o dizer furto roubo, acaba né? O nome é sendo, roubo mesmo. exato, o Não é roubo nem, tem mais roubo do acaba que furto. sendo, né, algo que impacta diretamente no resultado, né, esperado pela empresa que tá por trás desse negócio. Porque imagina, você tem uma carga que foi fabricada lá para você atender um projeto aqui e de repente ela é roubada. Como que você vai substituir aquilo? Não é dinheiro, não é o valor do Se fosse seguro, isso, é só o seguro, né? né? Mas é mais do Exato. que isso. Então a gente tem, ó, uma redução de congestionamento, o menor consumo energético por tonelada transportada. Então, assim, o transporte por balsa, né, o reboque marítimo, ele é, sim, um transporte disruptivo nesse cenário de sustentabilidade, porque ele age diretamente com as diretrizes da BR do Mar. Então, isso aí agrega, né? E muita gente traz dos países europeus, principalmente Holanda, ali, Noruega, que são berços, né, da construção naval, e eles, se você for lá hoje em dia, Canal de Amsterdã, qualquer aqueles barcos boat sailing que eles chamam, o hidrogênio, o elétrico. Então, assim, os barquinhos velhos são todos nesse sistema. E aqui, ainda hoje, a gente encontra ainda muito motor diesel, né? E eles estão trazendo essas tecnologias renováveis para justamente aderir ao projeto BR do Mar, Ah, né? legal. Que Então aí a o gente está governo traz avançando subsídios, né, em termos de isenção para quem tributária, constrói. principalmente para a construção. Então, isso é bem bacana e, assim, eu fico muito feliz. Eu sempre leio lá as normativas, as regulamentações, tem mudanças quase que mensais e isso Estamos aí avançando. estamos avançando. Estamos avançando. Agora, tem algum outro gargalo que você enxerga? Acho que eu já te perguntei até isso. Você falou mais de gargalo operacional. Mas e gargalo de infraestrutura? A gente tem alguma coisa que poderia ser feito e que o Brasil já está buscando também resolver na infraestrutura? Tipo equipamentos em portos. Sim, o Brasil tem ele está obsoleto nos terminais portuários, né? Salvo algumas exceções que têm investido, trazido novas tecnologias, muitos portos do Brasil ainda são bem antigos, né? Então você tem sistemas de defesa precários, de amarração, cabeços deteriorados. Então, assim, por exemplo, você vai fazer uma atracação num terminal, fazer uma operação de load-out, que é a passagem da carga para a balsa, ou vice-versa, tem as operações de load-in e load-out, é a entrada e saída da carga. E você precisa saber o cálculo estrutural ali por metro quadrado, quanto tem a capacidade de solo do porto. Você não sabe, porque foi construído lá na década de 20, e aí ninguém tem o histórico daquela região. E precisa, porque você vai colocar um guindaste, vai exercer uma pressão concentrada naquele espaço ali, pode desmoronar tudo. Então, assim, a gente precisa ter um investimento maciço na infraestrutura portuária, e um dos segundos que eu acho, assim, de criticidade é capacidade, né? Capacidade técnica. Hoje em dia a gente tem falta de mão de obra nesse setor. Então, assim, existem cursos de formação, né? A FEMAR tem muito, Imapor, né? né? Imapor, meu amigo Zé Zé Carlos lá. Zica. Um beijo para você, Zé Carlos. Outro beijo. Então, assim, a gente sabe que tem uma deficiência grande nesse cenário. E aí a gente mapeia já, né? Fica sondando o mercado, quem está ali, quem está lá, já de olho para trazer os melhores para a equipe. Entendi. Então não tem muita formação, você diz a nível de faculdades e Não é nem faculdade, pós-graduação. né? É muito um operacional curso mesmo? profissionalizante, né? Um Ah, operacional, um tá. amarrador, um Aí é que manobrista. falta? É aí que falta também? Falta bastante, porque não tem um fácil acesso, né? As pessoas Não não é têm muito muita divulgado informação. também, né? Eu vou Exatamente, chamar não até o Zé é. Carlos para vir aqui, Vem, hein? chama o Zica, chama o Porque Zé aí ele Carlos. divulga para o pessoal onde é que estão Em esses Mapor, ela é cursos. referência, né, nas Porque o pessoal formações. não sabe que Não existe. Tem sabe. que melhorar E às a gente vezes pode ajudar a melhorar o sim, marketing e o deles. investimento também é alto, né, muitas das vezes. Então, às vezes, eu acredito muito no curso técnico profissionalizante, né, Sim, que é porque rápido também, te bota exato, para e trabalhar muito rápido, a Camorim, né? ela fez isso muito bem, né, ela chegou a ter umas turmas lá de formação, moço de convés, e é importante.
Então, assim, também é um grande gargalo. Ótimo, ainda mais que vai entrar nessa questão aí do descomissionamento, que está super em Já voga. entramos, né? Foi assinada a Já, Convenção de Hong Kong, pois então, é, então, possivelmente, né, a gente maravilhoso, já vai né? pegar, né, participar de uns bids, e aí esse pessoal todo vai ter trabalho por um bom tempo. Que maravilha, então é É. desenvolver isso. Então, o Brasil está avançado na questão da Cabotagem, marítima, longo cabotagem, curso, por mas por balsa. balsa. Tem Uhum. muita empresa que já são seus parceiros e estão super bem formados nisso, fazem bem o trabalho, tem players para você contratar, mas falta essa mão de obra assim, ser mais trabalhada, mais desenvolvida e os cursos mais divulgados para o pessoal entrar e formar Exato. para o operacional, né? Até porque, assim, Já não é engenheiro que a gente está falando. Exato, já tá não é um nível, né, de engenharia e tal. Mas você pega, assim, os cursos voltados para a área offshore, né, porque tem muito, né, engenheiro de perfuração, os cursos voltados para trabalhar offshore, são as NERs que acompanham ali, tem vários cursos. Mas para tripular a embarcação, não segue na mesma linha. Então, a gente encontra essa dificuldade. E a mesma balsa que vai fazer um transporte de cabotagem, de carga-projeto, ela faz apoio marítimo, ela faz apoio offshore. Às vezes, o cliente me contrata só para ficar com a balsa parada próximo à plataforma, atracada. Entendeu? Então, recebe, por exemplo, um barco, vai parar ali, vai transferir a tripulação para a balsa para a plataforma. Ou uma carga, vai ficar ali temporariamente, depois segue para a plataforma. A gente chama de apoio offshore. Tem um apoio marítimo, a balsa fica fundeada, né, ao largo, perto do navio, para ser todo o apoio, o aparato. E a balsa acaba sendo também um cais flutuante. Né? Então, eu posso receber uma carga e nacionalizar sobre balsa, se eu estou numa zona primária. Então, eu paro ali no terminal, recebo a carga e fico ali quietinho esperando a Receita nacionalizar. Você já fez? Sim, isso é uma operação constante, isso aí tem recorrência, principalmente as empresas que são terminais, né? Elas utilizam desse artefato, né, dessa ferramenta, justamente para ter espaço, né? Hoje a área primária é caro, então quanto mais espaço você tiver, melhor. Porque se ficar ocupando um berço ali, tá pagando uma fortuna por dia, né? Então você já traz para o navio, já bota para a balsa, fica aguardando nacionalizar. Nacionalizou, ela zarpa, né? Rumo ao destino final. Então, assim, tem muitas vertentes, né? A balsa, para utilização. Tem árvore, né? Tem árvore de Natal, né? No passado foi na Enseada de Botafogo. Então, todo ano tem. Tem os fogos de Ano Novo. Sim, já está sendo sempre usado. Exato, e mesmo a armazenagem, né? Às vezes o cliente recebe ela, fica armazenada sobre balsa. Então, você reduz o índice de acidente, você reduz o impacto ambiental, né? Em primeiro momento. Você reduz, né, toda a sua taxa de sinistro junto às seguradoras, porque o índice roubo de carga no mar não tem. Né? Isso aí, estatisticamente, não tem. Não existe. Existe, como em acidente aéreo, né, para cada 1 milhão, de acidentes, né, de carga ao mar, mas isso é muito raro. Então, justamente por conta disso, todos os planos de engenharia, eles são validados antes para você poder fazer uma operação segura. Até porque segurança é um quesito inegociável em navegação. Imagino. E os players, não players, mas as autoridades envolvidas seria a Marinha do Brasil, a Receita Federal, isso, os órgãos ambientais. Para a atividade marítima, né, a autoridade soberana é a Marinha, e aí ela tem, dentro da corporação, né, os departamentos, né, tem a DPC, né, Departamento de Portos e Costas, né, tem, não só esse, são uma série de departamentos, né, que justamente atuam ali no nosso dia a dia, mas principalmente a DPC e a Capitania dos Portos, eles que ajudam a gente aí a navegar todos os dias por essas cabotagens e ter os avisos navegantes protocolados. Quando eles pedem alguma informação, a gente volta, valida ou faz recalcula, né,
a rota ou faz um novo storage, mas eles validam a informação que a gente prestou. E as entidades classificadoras, que são justamente nomeadas pela Marinha do Brasil, que vão vistoriar a balsa. A cada operação. Exato, não só a cada operação, mas assim, você tem que manter o ativo classificado ou certificado dentro de uma regularidade para você ter o certificado, né? Então, quando você vai para uma operação, a primeira coisa que o cliente pede é, me manda aí o seu certificado de classificação, certificado de classe. Essa validade é de quanto tempo? Isso, assim, para você estar válida, você tem que ter as vistorias anuais, né? Por exemplo, a Balruô, né? A Balruô, você vai fazer um reparo, a classificadora tem que validar o reparo. Aí validou, aí ela faz a anotação. Então, Entendi. assim, você mantém o ativo, é um valor relativamente alto, mas você está apto a operar. Né, a Seacoast, né, nossa balsa, ela é membro IACS. IACS é um membro internacional das maiores classificadoras do mundo, né, as mais respeitadas. Então, a nossa é francesa, chamada Bureau Veritas, BV. Conheço. Então, é a BV Veritas, que... SGS, são certificadoras Isso. que a gente usa também. Então. E nas operações, né, o cliente muitas das vezes solicita um MWS, que é o Marine Warrant Surveyor. Esse MWS, normalmente ele é certificado, né, classificado por uma dessas, né, ele tem autoridade para validar a operação, se foi executada dentro dos planos emitidos. Então, ele valida, o storage foi feito exatamente como o plano, o sea fastening, o cálculo de Bollard Pool, a rota navegada, então ele valida a operação o tempo todo. E aí ele é o surveyor do cliente. Isso é uma garantia excelente, porque o cliente tem a certeza de que a operação seguiu conforme todos os estudos preliminares que foram feitos. E o cliente, além de pagar e além de saber o que ele quer, o projeto que ele quer, ele não participa muito dessa operação, né? Normalmente, nas operações que eu toco, né, que eu fecho e tal, eu gosto que o cliente participe. Ele fica encantado com a operação, né? Então, eu convido. Vamos um dia a bordo, o dia da descarga, o dia do loadout. Eu gosto que o cliente participe, porque ele vê acontecendo, né? Ele passa, porque assim, já dizia, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim. E realmente, você consegue entender sem complexidade como funciona. Então, o cliente fica assim... Deslumbrado. Poxa, fica, exatamente. Então, é bom, isso é bem legal. Mas, normalmente, tem, às vezes, lugar que é difícil acesso, o cliente não vai. Mas a gente faz ingressar, né? A gente faz o relatório diário, né? E aí manda as fotos, datas. A janela, tábua de maré foi a hora tal, descarga foi a hora tal. E isso é o que a gente, no final, consolida em boletim de medição, que é o BM. Tem relatório, que é a cobrança, fotos, né? tudo e a cobrança. Isso. A fatura. É a fatura. O nosso não é fatura, o nosso vai o BM, aí ele valida o BM, né? Show. E legislação teriam várias também nesse caso, né? Você já falou de certificação, de autoridades envolvidas, e tem várias legislações, mas tem alguma que seja central? Sim, tem a Norman, né, que é a principal, então a gente segue sempre as diretrizes da Norman. E a Marinha, toda nova, o que eles põem de adendo, né, eles mandam, a gente participa, né, do Sindarrio, né, que tem uma certa importância no nosso segmento, que é justamente ser fomentado com as informações relevantes, né, de atualizações e tal, e não só isso. Que é o Sindicato das Agências, isso, tá, pessoal? Exatamente. O Sindicato das Agências do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? É importante você ter essa articulação, entender, até porque, por exemplo, nós, Seacoast, a gente tem uma agência. A agência, a gente faz todos os planos e manda para a agência. A agência vai protocolar junto à capitania o aviso aos navegantes. Então, tão bonito esse nome, né? A gente acha que é só... Aviso aos navegantes, né? Só romantismo, Marine mas Notes. não funciona na prática. Sim. E aí eles dão entrada, protocolam, e aí depois de 72 horas vem a autorização, né? O comboio está apto a zarpar. Então, assim, a capitania, ela traz para a gente tudo de legislação atual que precisa ser cumprido. E aí, através do Sindarrio, a gente fica atualizado, né? Através da nossa agência, do que mudou, do que pode. Até mesmo da condicionante praticagem, né?
Isso que eu ia te perguntar agora que a gente não falou de praticagem até agora. Sim. Onde que entra a praticagem nesse processo? Sim, então, toda a região, né, praticada de responsabilidade sobre uma praticagem, chamada ZP, Zona de Praticagem, né? Então, nos principais portos e tal, tem sempre uma diretriz, né, que avisa que o comboio pode ou não ser praticado. Então, a praticagem, a gente tem uma regrinha que acima de 2.000 ABs, que é a arqueação bruta, a gente tem que dar a praticagem, a visual 2.000 praticagem. ABs é correspondente ao quê? Arqueação bruta. Ela é uma É tonelagem? É, em 2.000 tonelagem? toneladas. Isso, Tá. mas isso não significa a capacidade de carga da Não é balsa. isso seria Dead weight, não é dead isso. weight. Ou porte bruto, né? Não, isso aqui é outra coisa. Isso. Então, assim, a praticagem, ela acaba sendo um caminho que a própria agência, ela quando dá o aviso, vai circularizar e vai saber se vai ser praticado ou não. Então, Ser praticada é colocar um prático a bordo. Isso, ele vai pra puxar o comboio. Ele ser chamaria de capitão, como que Sim, vocês ele assume a chamam? operação, né? O prático. Né? Mas no Ele assume a planejamento manobra. normal é a manobra. Ele assume a manobra. Ele assume a Então, manobra. assim, a praticagem hoje, ela é... A gente tem os práticos, né? A gente sempre tem que estar ali no meio, entendendo o que mudou, o que... Tem determinadas regiões no Brasil, portos, que o somatório de arqueação é rebocador e balsa. No Rio ainda é só balsa. Então muda muito de um porto para o outro. A legislação não deveria ser a mesma, não é nacional? Isso assim, não cabe a mim dizer, mas os práticos, cada região tem a sua particularidade. E a gente segue, tem um relacionamento ótimo com todos eles, é importante. E a gente entende que o prático, ele é aquela pessoa apta, porque ele conhece a condição de mar, Sim. ele conhece aquela baía em questão, né, aquele mar que ele está navegando né? profundamente. Então, assim, já dizia os antigos. Acontece de trazer um prático de um lugar para o outro, o cara pegar um avião para chegar lá, sim, exato. O prático, aquela embarcação, né? Ele é um profundo conhecedor de domínio total da área de atuação. Então, ele conhece. Então, não é porque vai dar praticagem. Tem que dar o aviso e a praticagem, ela puxa o comboio até fora da barra, né? Então, tem um custo para isso. Mas só nesse caso de 2.000 ABs. Acima de 2.000 ABs. Porque para embarcações menores não tem muito sentido, né? É mais o que põe em risco toda a operacionalidade da região, né? Então, pode fechar um canal de acesso, imagina. Então, a praticagem, ela assume essa posição justamente para impedir que um mal maior aconteça. E a maior parte das cargas utiliza com praticagem ou sem? É raro utilizar? Não é raro, não é raro. Mas hoje em dia você tem estratégias para chegar no limite, não ter que dar praticagem. Sim, porque é um custo alto, relevante. Né? Chega a ter aí 30% do valor operacional total. Do valor da logística praticagem. Mesmo? Porque Nossa. você dá na entrada e na saída, né? Sim. Uma vez colocou praticagem, é para os dois. Exatamente. A gente sabe que é um custo necessário, né? Mas é um custo considerável. Muito. Então, sendo uma carga que não tem essa necessidade, por exemplo, vou receber um transformador de 100 toneladas. Não tem necessidade de eu colocar numa balsa de 8.000 toneladas, entendeu? Eu vou para uma balsa menor. Sim. A gente justamente esse estudo... Adequar a balsa à necessidade da Exato. carga. Essa análise prévia, ela é necessária até para você ser assertiva na precificação. Muito interessante, adorei a aula. Aula não, eu sou uma eterna aprendiz, Lu. Foi aula, Conheço nada. E que recado você gostaria de deixar para o importador que está nos assistindo aqui? Do tipo, sim. não faça, ou faça, pode ser negativo ou positivo. O que você gostaria de deixar de eu acredito, assim, conselho, eu digo que conselho ninguém dá, né? Não? Você dá conselho, ninguém quer ouvir, filho é assim, né? É melhor você dar uma sugestão, né? Eu sugiro que, assim, operação, quanto maior antecedência, melhor custo e performance operacional, isso aí é fato. Né? Então não fiquem se amarrando para procurar às vezes fica valorizando, não, depois eu coto, não é. Quando você trabalha num cenário de previsibilidade, você consegue melhor custo, melhores condições de atracação, performa bem a operação, porque lá atrás já foi estudado.
Então, às vezes, assim, no apagar das luzes, você não consegue oferecer o mesmo cenário, né? Então, A isso pressa aí é... tem o custo pressa. Então, assim, pô, a IBN te chamou para almoçar, tomar um café, aceita, vai lá, já alinha o projeto, costura, porque tem um viés a ser costurado e um longo caminho a ser percorrido, então é importante. E opções a serem pensadas, Exato. E às vezes questionar terceiros, claro. que você não tem todas as respostas, vai buscar parceiros para entender algumas coisas. Exato, né? Você tem que costurar, né? A informação ela precisa ser a colcha trabalhada. De retalho. Exatamente. E a outra coisa é assim, informação. A informação, ela é tudo, né? Então, hoje, assim, você tem uma informação, porque às vezes o cliente, já aconteceu casos, por exemplo, a gente recolhe o ad valorem, né? O ad valorem é o seguro. Ele é 20 a 30% do valor da carga, da nota fiscal, da invoice, né? Então, já aconteceu casos do cliente segurar, e depois do comboio no mar, ele abriu o valor certo da invoice, da nota. Então, aí você vai ter que recalcular, a gente teve que recalcular o seguro, pedir o P&I em Londres para abrir uma exceção e validar, averbar aquele seguro. Então, assim, é um risco muito grande. Às vezes, o cliente, quem está por trás ali da contratação, quer economizar, achando, em balsa não vai ter seguro, não vai ter acidente e tal. E aí prejudica o nosso trabalho. Isso aí também é ruim, porque a segurança e a informação, ela tem que ser inegociável sempre. Pô, informação, qualquer detalhe que você tiver para agregar aquela operação tem que ser passado. Por mais idiota que você acha Exatamente. E a outra questão é não sair no escuro. Como assim? Sair no escuro é zarpar sem dar aviso. Entendeu? Você tem que cumprir, né, by the book. As normas. Cumprir as normas, seguir o procedimento, né? Por mais que vai demorar. Não, mas o cliente quer que zarpe hoje. A capitania só vai protocolar depois de amanhã. E seria possível zarpar sem autorização? Existe? O Rio de Janeiro tem muito piratinha aí, né? Tem muito piratinha aí. Então acontece. O Rio é um case de sucesso. Não pensei que fosse possível. Acontece, a gente sabe, e assim. E muitas das vezes tira o nosso mercado, de quem trabalha certo, né? Não imaginei. Então a gente precisa trabalhar. Eu represento uma empresa que ela, né, o investidor é suíço, né? Eles ficam na Suíça, então eles são um grupo de muita relevância, tem mais de 60 países, e nós atuamos com padrão de excelência suíço. Então tem que ser by the book. Então a gente prioriza a informação na íntegra, todos os detalhes operacionais, minucioso, é pecar por excesso. Isso aí. Mas é importante. Morro de orgulho, que linda. Eu sei que você é assim mesmo. Nada, gente. E fico muito feliz de você poder passar essas informações todas aqui para o pessoal. Não sou engenheira naval, sou uma eterna apaixonada, curiosa. Mas sabe, tem um mentor que foi o Roberto Grabowski, que me catou lá no estaleiro novinha, me ensinou o meu beabá aí de construção naval, operação, porque naquela época a gente lançava casco por cábria, né? Não tinha guindaste com essa capacidade. Então eu aprendi muito. E eu costumo dizer que as pessoas de cabelos brancos, não o caso do Roberto, né, esse meu amigo, mas as pessoas que têm cabelo branco, elas têm uma capacidade de transmitir a informação absurda, e eles são um conteúdo ambulante. Então, assim, eu amo almoçar com meus amigos engenheiros mais antigos, mais idade, eu fico lá ouvindo e pergunto, porque isso é você absorver a memória viva, e eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito. Eu sei. Olha, pena que a gente não pode continuar. Não tem espumante. Não tem espumante, não tem pizza. Mas também tem um horário mais ou menos para a gente respeitar de podcast, mas vamos marcar outros, porque tem muitos assuntos aí que a gente pode desmantelar dessa forma e dividir em vários outros podcasts. Eu queria que você deixasse os seus contatos para o pessoal, para os importadores acharem a sua empresa no Instagram, no LinkedIn, no que você quiser. A minha empresa, né, eu sou diretora comercial, o nome bonito que der é diretora de projetos offshore, Seacoast Project Shipping, né, o Instagram é Seacoast Shipping, no LinkedIn Gerciane Cáfaro, tá, Seacoast também, vão encontrar, e fico ali na São Bento 9, quinto andar, do lado do Mosteiro, quem quiser ir lá tomar um café, me convidar para almoçar, né? Sou extremamente acessível, não sou
cheia de frufru, não. Pelo contrário. Vai no mosteiro e vai em qualquer outro. Exatamente. Vai lá no... Outro dia a gente foi no Beco do Sardinha. Beco do Sardinha. Delicioso. O Rio e suas tradições, né? Maravilhoso. Isso aí, maravilhoso também. Tomar um chopinho ali, rezar, que tá pois perto da igreja. Santa Rita, né? E eu agradeço, Lu, muito. Você é uma querida, né? Uma das figuras ilustres do mercado, que conhece profundamente do tema, do assunto. Então, assim, na minha área, muitas pessoas conhecem muito, né? Depois a gente pode trocar figurinha para trazermos pessoas aqui. A gente tem podcast aqui toda semana, então sim, quero os players especialistas. Eu sou uma curiosa, né? Então, assim, eu pesquiso e tal, mas aí eu fico admirada. Tem muitas pessoas com muito domínio, você é uma delas. Na minha pequena área eu tenho algum. E a gente, né? Mas a gente vai se complementando. Começamos cedo, né, Lu? Então tem uma bagagem aí. Tem, grande. Tem muita operacional, muito mão na massa, exatamente. Né? Teoria também, que a gente corre atrás de estudar, juntar, né? Não de estudar, de se formar, de melhorar, mas a prática também é fundamental, né? A gente vê a operação acontecendo, muito interessante. Para a gente encerrar, tem uma frase maravilhosa do Aristóteles que ele fala, né? O exercício contínuo não é por si só um hábito, mas é o que leva à excelência. E é isso, né? O dia a dia, né? Quantos anos aí, né? Curiosa, trabalhando para lá e para cá, vendo a operação, né? Em contato com quem conhece. Então, você acaba aprendendo um pouquinho. Sim, então, pouquinho é modéstia. Você sabe muito. Nada, Lu. Mas está sempre aberta a aprender mais. E as pessoas que aprendem são aquelas que estão abertas. Quem acha que sabe tudo, essa frase não sabe nada. Quem é. Mas quem acha que sabe não aprende, porque exatamente, já sabe. Não está aberto a aprendizado. E às vezes você sabe, mas existe uma novidade, ou existe uma forma melhor de fazer, né? Então, exatamente. ser aberto também, ser uma pessoa flexível, eu acho que é muito importante. Mas super obrigada. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Deixem seu like, se ainda não se inscreveram, se inscrevam e coloquem aí nos comentários o que mais vocês gostariam de saber sobre importação de mercadorias, de granel, de carga-projeto, de qualquer coisa, tá bom? Um beijo, obrigada.